Seja muito bem-vindo ao nosso método Compra Garantida. Se você está assistindo esse vídeo agora, sem nenhuma dúvida você está enfrentando algum desafio da compra do seu imóvel. Seja no momento que você se apaixona por algum imóvel e você agora fica pensando em qual a opção que você vai escolher para a aquisição do seu imóvel, seja através do financiamento, seja através do consórcio, talvez até para comprar à vista, ou talvez até a opção de não comprar e continuar morando no aluguel. A gente tem consciência, de uma forma muito clara, o quanto uma tomada de decisão como essa, ela é difícil, ela é complexa. E quando a gente pensa em comprar imóvel, a gente sabe que a compra do imóvel é algo que ele exige muito cuidado. E é sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai conversar aqui nos próximos minutos durante a nossa apresentação, ok? Então, nós, compreendendo essa ideia, a gente decidiu desenvolver um método, que a gente chama de método de compra garantida. Perceba, o nome já dá até essa ideia, né? Compra garantida. Garantida em que sentido? É que se você seguir todos os passos que a gente vai conversar com você no decorrer dos vídeos, e não só desse vídeo, mas também dos demais vídeos que a gente vai gravar e vai disponibilizar para vocês, a gente não tem nenhuma dúvida de que você vai conseguir comprar seu imóvel com todas as pessoas que já foram atendidas pela nossa empresa, tá? Então, nosso método é composto de 4 passos, tá? O primeiro passo, a gente traz a importância de você fazer uma análise, uma reflexão sobre o seu cenário. É muito comum as pessoas, quando decidem comprar um imóvel, ela está em um momento de lazer. Vamos pensar aqui, imagine você um casal, você e sua esposa, ou você e seu marido, e de repente vocês visitam uma casa de algum amigo, e lá vocês percebem que aquele amigo está comemorando a compra da tão sonhada casa própria. Então, você com aquele sentimento de que se ele consegue, você também consegue. Então, nesse momento, qual a primeira coisa que normalmente você faz? Você vai para a internet, você faz pesquisa nos sites que existem hoje de busca de imóveis, já começa a marcar para visitar o imóvel, já começa a buscar, você já começa a entrar naquele processo emocional, mas em nenhum momento você parou para fazer uma análise sobre a sua situação financeira, qual é a sua capacidade de investimento, como é que está a sua situação patrimonial, será que é necessário você se desfazer de algum bem para poder comprar outro? Será que vai ser necessário você aumentar um pouco o seu investimento para você conseguir fazer essa aquisição? Então são perguntas que acabam surgindo no decorrer dessa jornada de compra que talvez possa te atrapalhar um pouco nesse processo de decisão. Então, qual é o primeiro passo que a gente entende como necessário e fundamental antes até de você sair para a internet, de você manter contato com os corretores, você conseguir começar a visitar os imóveis? É você fazer uma análise. O que será análise? É você trabalhar com 4 pilares dessa análise. A gente desenvolveu dentro aqui da nossa empresa uma consultoria que a gente chama de consultoria premium. Que consultoria premium é essa? É uma consultoria que ela envolve você ter uma reflexão sobre diversos aspectos da sua vida, trabalhando não só da sua vida, mas da sua condição financeira. E essa análise, essa reflexão, ela vai fazer com que você tenha a capacidade, perceba, de você observar o seu cenário de uma forma muito mais clara. As informações, eles normalmente estão muito soltas, né? Você sabe quanto você tem de renda, mas você não sabe qual é o impacto da sua renda versus o valor da parcela do financiamento. Você sabe que você tem hoje um patrimônio, mas você não sabe se aquele patrimônio será importante você se desfazer dele para complementar a compra do imóvel. Muitas vezes você tem um casal, né, como eu citei há poucos, e que esse casal ele tem rendas distintas e não está muito claro de que maneira que vocês vão conseguir compor essa renda para poder fazer essa aquisição. Você muitas vezes também está solto nessa ideia de que quem são as pessoas que são importantes participar do processo de decisão. Então, são vários aspectos que a gente conseguiu reunir todos esses aspectos em um material, ou seja, em uma consultoria. Inclusive, vamos disponibilizar para vocês em PDF, tá?
para que você possa, caso queira fazer em casa, caso você queira de fato refletir sobre ela, você vai ter a possibilidade de você baixar o material em PDF. A gente vai ter em algum lugar aqui um link para você poder baixar esse material, onde você vai conseguir refletir sobre vários aspectos. Teremos naturalmente que um vídeo específico dedicado apenas a conversar sobre todos esses aspectos que estão aqui dentro dessa consultoria, ou seja, dentro desse material, que será objeto para você, ou será para você aquela ferramenta, eu estava buscando a palavra certa, aquela ferramenta que vai contribuir para que você consiga, sim, de fato, colocar aqui no papel todas as informações que você precisa para que você possa tomar a decisão da maneira mais acertada, eu diria assim, mais consciente, né? Chega de você tomar a decisão de compra de imóvel no emocional. A decisão de compra de imóvel é algo muito importante. Muitas pessoas conseguem comprar um imóvel na vida e tem muita gente que nem consegue comprar. Inclusive, por isso que a gente decidiu desenvolver esse método e por isso que a gente decidiu gravar esse vídeo para conseguir ensinar você que ainda não conseguiu comprar, ter essa possibilidade, essa capacidade, de fato, de tomar a sua melhor decisão, ok? Então, é o primeiro passo, que seria o passo de você fazer uma análise. Pense comigo, tá? Se você agora tem capacidade de enxergar e observar todo o seu cenário, todos os aspectos que vão influenciar o seu processo de decisão, percebe que você agora tem mais capacidade de conseguir observar quais são as opções que o mercado tem? Porque agora você está, eu diria assim, você está mais preparado, você está mais ciente do seu cenário, da sua realidade. Uma vez que você tem essa capacidade, aí sim você parte para o próximo passo. Qual o segundo passo? O passo de você refletir sobre as opções. No mercado, ou diria assim, não no mercado, mas assim, para você resolver o seu problema de moradia, para você de fato conseguir realizar a compra do seu bem e ter uma situação muito mais tranquila dentro do seu bem, do seu imóvel, existem 4 opções, ou seja, 4 caminhos que você vai conseguir seguir. O primeiro caminho é você decidir que você vai fazer uma compra à vista. Essa compra à vista é a melhor opção? Depende. Se eu tenho capacidade de investimento, se eu tenho capacidade de me descapitalizar, ou até decido que para mim é mais importante fazer o pagamento à vista, de repente ela seja a melhor opção. Mas dizer que compra à vista é bom, que compra à vista é ruim, também não é uma realidade, porque vai depender de cada cenário. Você tem uma outra opção, que é você buscar um financiamento tradicional, que é onde a maioria dos brasileiros que consegue comprar o seu imóvel faz a opção. Você consegue essa aprovação do crédito em um dos bancos, e dentro desse método a gente vai falar um pouco aí lá em um outro vídeo sobre as diversas possibilidades que tem, quais são os bancos que financiam hoje, quais são as características que esse banco, quais são os benefícios de escolha de um banco para o outro, o que é que um banco exige, o que é que o outro exige, quais são as facilidades que exige. A gente vai ter um vídeo específico para falar somente sobre ele, mas você pode escolher também uma terceira opção, de você optar em fazer um planejamento através do consórcio, que é uma outra modalidade muito utilizada pelos brasileiros. Aqui no Brasil, muitas pessoas estão comprando imóvel através do consórcio, mas que também não quer dizer que é a melhor opção. A melhor opção é aquela que, de fato, ela se encaixa perfeitamente com o seu cenário, com a sua realidade, com a sua capacidade de investimento, enfim, com aquilo que, de fato, ela vai fazer uma junção entre o que você analisou, ou seja, aquele material que você fez, aquele momento que você dedicou para você fazer uma análise da sua situação versus você identificar as opções que o mercado exige. Então perceba, se você conhece o seu cenário, naturalmente que você conhece as opções, vai ser muito mais fácil você conseguir fazer um link de todas as opções. Como também existe a possibilidade de você de repente nem comprar. Você opta em não comprar. E tem alguma coisa de errado com isso? De maneira nenhuma. Você pode sim optar em não comprar, de repente até por um certo período. Muitas vezes você tá com um projeto de repente de morar fora, de repente você tá com um projeto de repente
de talvez estudar em outro estado e você ainda não tem uma decisão muito clara em qual estado do país você vai residir ou em qual cidade você vai residir. Então essa opção de não comprar, ela pode ser momentânea e pode ser de repente a melhor opção. Mas aí volto e trago de novo. Das 4 opções, qual a melhor opção? Depende da sua situação, depende do seu cenário. E o nosso convite aqui é chamar você para que a sua decisão de compra, já que ela é fundamental e importante para a sua família e para você, enquanto realização, é que antes de você tomar essa decisão, sim, que você pare e que você reflita sobre qual é a sua situação real, você reflita quais são as opções que o mercado exige, para que isso você possa partir para o terceiro passo. Qual o terceiro passo? O terceiro passo do nosso método é você tomar a decisão. É interessante esse terceiro passo porque eu percebo, com a experiência dos 19 anos que eu tenho nesse mercado, é de que a maior parte das pessoas, elas primeiro tomam a decisão de compra, naturalmente que começa, como eu já sinalizei, começa a buscar imóveis, começa a visitar os imóveis, e que normalmente já gera ali uma conexão emocional, sobretudo aquele imóvel, e somente depois ela começa a parar para refletir, ou muitas vezes não tem nem tempo para refletir. Ela começa a ter que tomar decisões de uma maneira muito mais, diria assim, acho que eu já falei até sobre isso, emocional mesmo. Ela toma uma decisão sem pensar, sem trazer a consciência naquele processo. Muita gente que aproveita essa energia, que de fato isso é bacana, essa energia de você tomar uma decisão, mas muita gente também toma uma decisão que não foi a decisão muito mais acertada. Então, nesse terceiro passo, que é o processo da decisão, a gente sempre convida as pessoas a refletirem de que será que você já passou pelo o segundo passo, que é o da análise das melhores alternativas, mas analisou com a sua perspectiva, ou de repente você foi em uma agência bancária e conversou com 2 profissionais distintos? Eu sempre costumo contar a história da pessoa que entra dentro de uma agência bancária. Imagine que você entra na agência bancária, atendido ali inicialmente pela recepção, e disse, eu quero comprar um imóvel e decidi buscar crédito imobiliário. Porque se você foi no banco, porque você está buscando, de fato, ali o crédito imobiliário. Aí a pessoa disse, existem 2 opções. Ou você pode comprar através do financiamento, ou você pode comprar através do consórcio. Qual das 2 opções você escolhe? Porque aí eu tenho profissionais distintos. Aí o cliente diz, eu quero conhecer o financiamento. Aí diz, então você vai buscar a Ana. Então você, como cliente, vai até a mesa da Ana e começa a conversar com a Ana contando a sua necessidade. Vi um imóvel, gostei do imóvel e gostaria de um pouco mais de informações sobre crédito. Esse imóvel vai me custar R$500 mil e eu hoje tenho uma capacidade de entrada de 100, 200 mil e eu gostaria de saber quanto custaria eu fazer essa aquisição do crédito dentro do financiamento imobiliário. Bom, o gerente do banco vai fazer o quê? Vai fazer a simulação, vai te entregar ali aquela proposta de financiamento, mas você, curioso, vai perguntar, senhora Ana, me explica, o que a senhora acha sobre a opção do consórcio? E olha a resposta que normalmente você recebe. Não, isso é louco, o financiamento é muito melhor. Porque o financiamento você já tem um crédito imediato. Você já tem essa capacidade de você comprar e você estar dentro do imóvel. Ana tem razão? Tem partes, né? Ou seja, por um lado ela tem razão, porque você tem ali a disponibilidade de você compra do bem de forma imediata, mas ela não consegue ainda, talvez, dar uma resposta tão clara porque ela não submeteu o cliente a uma reflexão profunda, que é o que a gente traz como ponto principal no passo 1, que é você compreender o seu cenário. Então eu não posso dizer que o financiamento é muito bom e que o consórcio é algo que não faz tanto sentido, ou principalmente dizer que o consórcio é aquilo que paga e não recebe nunca, que também não é uma realidade. Então, nesse momento, a cliente acaba saindo ali daquela mesa, sim, com a informação do financiamento, daquele banco específico. Depois ela sai daquele momento e volta lá na recepção. Na recepção ela pergunta, eu gostaria agora de conversar com uma pessoa que fala sobre o consórcio. A mesma cliente vai até a mesa e agora é atendido pelo Fred. Fred, me fala,
eu conversei com a Ana e eu queria saber agora informações sobre o consórcio. Qual é a sua visão? Ou seja, quanto é que ficaria, né, o crédito para a compra do meu imóvel de 500 mil, com entrada em 200, que foi o valor que eu conversei com a Ana nesse momento. E é interessante como isso acontece de uma forma mágica. A pessoa que trabalha com consórcio disse: não, você não vai fazer o financiamento. Financiamento você vai pagar 3 vezes o valor do imóvel e o consórcio não tem juros. Aí a pergunta: será que o Fred está trazendo é uma realidade? Será que essa orientação que o Fred está dando para o cliente é a melhor opção para a cliente especificamente? Ou ele está olhando ali o produto que de fato ele tem ali como meta fazer a comercialização? Então, situações como essa acontecem corriqueiramente no Brasil inteiro. Pessoas vão em empresas, nos bancos, buscar informações sobre o crédito e é atendido de que maneira? De um lado, você tem alguém que diz que o financiamento ele é a melhor opção e diz que o consórcio não presta porque demora muito. Por outro lado, você tem um outro profissional da mesma instituição que diz que o consórcio é a melhor opção e que o financiamento a pessoa paga 3 vezes. Mas qual é que é a melhor opção? E é interessante que o cliente, quando sai da agência, ele sai mais confuso do que ele chegou. Porque naquele momento ele estava pensando em quê? Ele estava pensando ele precisava, no fundo, de uma orientação. Ele precisava de alguém que pudesse dar para ele um passo a passo, mostrasse a ele o caminho para que ele pudesse ter capacidade de comprar o imóvel dele da maneira mais simples e econômica possível. Essa é a busca. Ele está buscando ali a realização de um sonho, que nada mais é do que uma orientação que ele precisa naquele momento. Então foi por isso que a gente decidiu gravar esse vídeo, foi por isso que a gente decidiu trazer para vocês uma visão clara sobre essa perspectiva. Depois vamos trazer para vocês vídeos específicos falando sobre cada um desses passos, tá? De uma maneira mais aprofundada. Nesse ponto 3 que eu falo aqui da decisão, a gente vai trazer aspectos sobre o que você, ou seja, o porquê que você está tomando essa decisão. Será que você está levando em consideração todos os aspectos importantes para você tomar essa decisão? Então é um momento também de reflexão e que vamos trazer perguntas, né, que vai fazer você refletir isso com muito mais qualidade e você ter mais também empoderamento para tomar a decisão mais assertiva. Próximo passo, 4º passo. Independente da escolha que você tem, seja através do financiamento, seja através do consórcio, seja através em não comprar durante um certo momento, para que em outro momento você volte à sua opção 2 para poder refletir novamente sobre o seu cenário, ou talvez nem 2, você volte novamente para a opção 1, para que você possa refletir sobre o cenário que você está naquele momento, tenha a capacidade de observar no momento dessa reflexão quais as opções que o mercado está oferecendo naquele momento, porque existem mudanças e o mercado muda. A taxa de juros em um ano ela está de uma forma, em um outro ela está de outra. Então é fundamental que você volte um pouco para que você tenha a capacidade de sim tomar a decisão da melhor maneira possível. Mas no 4º passo, a gente está pensando em quê? A gente está pensando em persistir. A visão é preciso seguir. É preciso não desistir. Costumo dizer que a maior parte das pessoas, elas não conseguem realizar a compra do seu imóvel porque elas desistem. E o objetivo desse vídeo também é dizer a você, não desista. Recentemente passamos por um momento de pandemia e foi impressionante como as pessoas começaram a perceber a importância do seu lar, a importância do seu imóvel. Por quê? Porque é ali onde está a família, onde está a sua família, é onde você tem aquela capacidade de entender que ali você está protegido. Então, essa palavra desistir, ela deveria sumir do seu vocabulário. Mas a gente vai conversar também em um vídeo específico sobre isso. O porquê que você tem 10 anos que você disse que vai comprar um imóvel e você não compra. Por quê que você olha para o lado e muitas pessoas não conseguem comprar porque elas desistem no meio do caminho? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Para quê? Para que você também não entre nessa. E o último passo, esse é maravilhoso, é o momento que você vai, de fato, agradecer. Porque não tenho nenhuma dúvida, se você persistir,
se você continuar com o planejamento que você mesmo decidiu, não porque um vendedor de um banco, um gerente do banco, ou um especialista que se intitula especialista em financiamento ou um especialista em consórcio te diz que você tem que fazer, mas sim porque você, num processo de reflexão pessoal, você teve capacidade de você perceber que a melhor opção é aquela que fez mais sentido para você, não mais sentido para o outro, para a empresa que você fez a contratação do seu crédito. Então, esse momento de agradecer a gente costuma trazer, que é um momento onde você vai poder agradecer a Deus por por ter conseguido ultrapassar todos esses passos, ter seguido, ter perseverado, mas também de perceber, de olhar para trás e ver que sua jornada foi maravilhosa e que agora, depois de você alcançar a compra desse imóvel, você vai passar agora para o próximo nível, porque a vida é assim, evolução. Nós temos o direito, nascemos para evoluir, e é essa evolução que a gente vai buscar, seja através da compra do seu bem, seja através do seu crescimento pessoal, seja através do seu crescimento profissional. E esse é o recado que eu tenho para vocês, e acreditem, nos próximos vídeos a gente vai trazer para vocês uma reflexão muito mais profunda e vai te ajudar, te dar mais capacidade de você tomar a decisão da maneira mais acertada. Então, se fizer sentido para você, se você de fato quer comprar seu imóvel, se você quer de verdade, do fundo do seu coração, dar tranquilidade para sua família, eu te convido para você baixar o material que eu vou disponibilizar, que é esse material, inclusive, que eu estou trazendo, eu vou disponibilizar para vocês aqui em algum link aqui no nosso site, para que você tenha essa capacidade de conseguir você ter visualmente. Eu até sugiro, se você quiser, imprime isso, coloca dentro da sua casa, coloca em um local onde você vai ter capacidade de olhar todos os dias, porque a partir do momento que você está ali diariamente tendo contato com esse plano, com esse método, as chances de você desistir são muito menores. Então fica aqui o meu grande abraço, e a gente aqui da R Caldas, a gente agradece muito você ter ficado conosco até aqui. Até a próxima.